Então, você é linda, estou vendo aqui, tá linda você aqui no vídeo, tá bom? E muito obrigada mesmo, Viviane. Viviane, gente, para quem não conhece, ela é professora. Nós vamos falar de um tema que está muito agora, veio com tudo. É o racismo, gente. Agora mesmo, aqui na Noruega, por incrível que pareça, Viviane, eu estava vendo uma reportagem falando sobre o racismo no esporte, que aqui nós temos muitos negros no esporte, então eles estavam falando como é que eles sofrem. Impressionante, parece que calhou essa nossa conversa de hoje. Aqui na Noruega também já estão falando sobre isso. Parece que esse negócio do George, né, que aconteceu lá nos Estados Unidos, foi uma coisa que está abrindo um pouco a cabeça das pessoas, né? Então a Viviane, gente, ela é professora e ela tá tentando, né, Viviane, implantar nas escolas uma coisa que chama antirracismo. Mas antes disso, eu queria falar, que eu tenho aqui algumas perguntas de algumas pessoas, tá? Então, eu queria falar, antes da gente entrar nesse assunto, eu queria falar sobre essas pessoas que me mandaram perguntas antes. Por exemplo, o Edson Nascimento, ele é coordenador de teatro da Escola Técnica de Teatro, Dança e Música na Fafi, em Vitória, Espírito Santo. Edson também é negro, tá? Ele é meu irmão. E ele sofreu muito com esse negócio. E ele está perguntando para você o seguinte, né? Como seria trabalhar com isso nos cursos de artes? Sendo que esses cursos técnicos ou graduações acadêmicas, pois a maioria são de alunos brancos. Como é que você vê isso? A pergunta do Edson, que é coordenador lá da Fafi do Espírito Santo. Tá, bom, Jussara, deixa eu, antes de tudo, te agradecer por você estar dando essa oportunidade no teu espaço, né? Você que tem feito algumas lives diversificadas, com uma temática, né, aberta, não especificamente falando sobre essa questão racial. Agradeço ao Douglas, que foi a ponte, né, a nossa ponte para que a gente estivesse aqui hoje. E antes de qualquer resposta, eu preferia começar falando, Jussara, do meu lugar de fala. Tá. Quem sou eu e da onde começa essa minha história? Porque aí eu acho que a partir disso a gente começa a pensar nos desdobramentos dessa educação antirracista. Tá. Então, eu vou começar, eu sou professora da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro, eu tenho uma pós-graduação em História da África e do Negro no Brasil, depois eu fui fazer uma outra pós-graduação em Educação das Relações Étnico-Raciais, no programa do PENESB, da UF, e finalmente eu terminei fazendo um mestrado de Relações étnico-raciais no Cefet, Maracanã, no qual eu me dediquei a estudar a Lei 10.639 no ensino privado. Na época eu ainda não estava na educação pública, enquanto professora, e o meu contato maior era com a rede privada. Então, essa é a minha formação. Eu gostaria de falar sobre um assunto, mas eu queria iniciar falando de mim, porque para mim é muito mais fácil, para que as pessoas possam compreender o que é o racismo e como ele nos atinge a partir das nossas histórias pessoais. Aí eu vou te fazer essa pergunta que nós tínhamos falado. Quando você começou a se despertar sobre esse assunto na escola? Isso. Na verdade, esse assunto, para a população negra, ele chega muito... a gente é muito jovem quando isso tudo chega para a gente, né? Então, eu precisei virar adulta, ser mãe, para que eu pudesse compreender os processos que aconteceram comigo no meu passado, na minha infância. O que eu vou falar para você é uma história que muitas pessoas muito próximas de mim não têm conhecimento. E eu estava pensando sobre isso
E isso mostra o quanto a gente silencia as questões raciais. Porque você está falando desses casos que estão surgindo agora na Noruega, né, com relação aos atletas, a gente está falando do caso dos Estados Unidos, e aí tem uma série de ondas antirracistas nesse momento acontecendo aqui no Brasil. Só que para quem é negro, o racismo ele sempre esteve aqui. Ele não é uma novidade, ele não é um assunto novo. Agora, a gente conseguir dar voz a essas questões que acontecem com a gente diariamente e desde a infância, isso passa a ser uma novidade. E aí, quando eu penso que o que eu vou te contar, talvez a minha mãe não tenha ouvido com o detalhe, eu penso, por que a gente silencia tanto esse tipo de história? Eu já contei essa história em vários lugares, né, em grupos de professores, tentando fazer roda, sensibilizando para a temática, mas eu andei pensando esses dias, antes da gente pensar aqui na live, por que a gente não conversa sobre isso no nosso domingo, no almoço de domingo? A família negra não conversa sobre essas questões. Então, a gente tem aí um temor dos não negros de uma revolução, né, que a gente vai fazer uma revolta e tudo mais. E na verdade, a gente entra num processo social em que a gente vive certas coisas e silencia essas coisas. Então, a minha história, ela começa ativamente quando o meu filho, que tinha 4 anos, ele chega em casa da escola, ele estava na pré-escola, e ele chega com a cara emburrada e eu questiono o que houve, por que está com essa cara, ele sempre muito alegre, ele sempre chegando muito explosivo em casa e chegou super cabisbaixo. E ele não queria dizer, aquela cara chateada, querendo mostrar que estava chateado, e aí eu peguei ele e sentei e falei, vamos lá, o que houve? E aí ele diz para mim, eu não quero mais ser preto. Na hora que meu filho falou isso para mim, eu não pensei que aquilo pudesse ser em decorrência de alguma coisa que ele tivesse vivido. Quantos anos ele tinha? 4 anos. Ai, 4 anos. Na educação infantil. No momento que ele falou aquilo, o meu despertar foi o seguinte, bom, se você não quer ser mais negro, preto, você vai ter que sair dessa casa, né? Porque sua mãe é preta, seu pai é preto, sua avó é preta, então não faz sentido alguém estar nessa família e querer ser branco. E aí ele continuou com a cara emburrada e, na sequência, eu fui insistir. Falei, o que aconteceu? E aí ele vem contar uma história de parquinho de escola, na qual o amiguinho estava brincando de ser super-herói. Então, cada um escolheu o super-herói que queria ser, e ele queria ser o Ben 10, porque na época era o cara que ele mais gostava na TV, né? Ele assistia os desenhos, inclusive vários anos as festas de aniversário dele foi do Ben 10. E o menino disse que não, que ele não podia ser o Ben 10. E aí ele vai tentando buscar outros personagens famosos, né, de super-heróis, e ele diz não. E ao final ele pergunta, então eu posso ser o quê? Porque ele já tinha esgotado os super-heróis conhecidos, né? E o rapaz, o menino, né, que tinha a idade dele, não era um rapaz, disse que ele poderia ser o Super Cocô, porque o Super Cocô tinha a cor dele. E aí, eu estava pensando também essa semana que essa história, ela foi silenciada por ele, por um lado, porque ele não foi fazer queixa desse tipo de situação que aconteceu na escola, mas ele chega em casa muito esperto, porque hoje já analiso ele como um cara muito esperto, ele chega em casa e ele, ao invés de vir fazer uma queixa, ele quer resolver um problema. Ele quer tirar essa cor que não lhe traz vantagem nenhuma na sociedade. A essa altura, uma criança de 4 anos, ele já tinha entendido que não tinha super-herói negro, que todos os brinquedos, todos os elementos infantis que estão ao redor dele não o representam. Então, a identidade dele era extremamente maculada pela ausência de elementos que o representassem. É verdade. Então, quando ele falou aquilo para mim, aquilo me doeu profundamente, porque quando eu começo a me pensar enquanto sujeito, que também sofri racismo na infância, e também silenciei, tem muitas questões, muitas histórias, muitas palavras que eu ouvi que a minha mãe não imagina, e que me formou enquanto uma adolescente rebelde,
explosiva. Então, eu tinha várias questões, eu fui crescendo com várias questões, mas que a gente nunca associou à possibilidade de ter sido ocasionado pela violência do racismo. Uhum. Então, eu passei, por exemplo, por psicólogas, né? E eu tinha problemas, óbvio, na minha casa e tudo mais, mas eu não lembro de dentro do espaço da psicologia, dentro do consultório da psicologia, de eu abordar qualquer das violências que eu tivesse vivido na minha infância e no decorrer da minha adolescência. Então, eu começo a perceber o quanto o silêncio ele é cruel e ele adoece. Porque quando meu filho traz aquela história, eu penso em mim e digo assim, meu Deus, mas isso não acabou? Será que minha geração familiar vai continuar passando por esse tipo de violência? E aí eu começo a procurar informação. E aí eu estou te dizendo isso porque a gente não conversa sobre isso dentro de casa, pelo menos não conversava. Eu estou te contando uma história de 10 anos atrás. Uhum. Então eu começo a problematizar junto com o meu filho, a perceber que ele estava com a autoestima abalada e a tentar resgatar isso de alguma forma a partir do que eu podia fazer em casa, né? Então, àquela altura, eu já era pedagoga e eu não tinha nenhuma informação com relação à lei, que é de 2003. Quer dizer, meu filho nasceu em 2005, quando ele nasce, ele já nasce na vigência da lei. Né? Eu fiz um curso inteiro de graduação em pedagogia e eu nunca tinha ouvido falar nessa lei 10.639, que é uma legislação que torna obrigatório o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira. E isso faz parte de políticas de ações afirmativas. Né? A gente fala muito das políticas de ações afirmativas como as cotas, mas é um conjunto de políticas públicas que vão viabilizar, reparar, reconhecer e valorizar a população negra que desde o 14 de maio de 1888 ficou largada à própria sorte. Então, Jussara, quando eu estou te contando essa história, quando eu fiz a entrevista para o Globo, a menina perguntou para mim assim, a partir de que idade você acha que a gente já tem que falar de racismo com a criança? A partir de 7 anos, e eu falei para ela, olha, não existe uma idade para você falar de racismo, porque ele, já muito cedo, ele já faz parte da nossa vida. E o que mais me faz pensar agora é que essa história do meu filho, ele mudou completamente a minha história, porque eu, enquanto pedagoga, fui me transformando em especialista até chegar a mestre, e hoje eu sou uma militante dentro da escola pública com relação a essa temática. Agora, a mãe dessa criança que fez o que falou, ela nunca soube disso. Eu fui à escola, conversei com a diretora, e a diretora conversou comigo de uma forma muito solidária, disse para mim, nossa, mas a gente aqui na escola ensina que nós somos todos iguais. Eu falei, talvez seja esse o problema. É essa tentativa de ensinar que as pessoas são todas iguais, e nós não somos todos iguais. Nós temos direitos iguais, mas nós não somos iguais, nós temos culturas diferentes, nós viemos de histórias diferentes, nós temos, inclusive, essa mancha do racismo na nossa sociedade que vai atravessar um grupo de pessoas, enquanto o outro é quem está vivendo e sendo privilegiado a partir dessa estrutura do racismo. Então, qual foi o meu posicionamento enquanto mãe dentro da minha casa? Eu começo a buscar materiais que fizessem com que o meu filho começasse a ter uma espécie de autoestima elevada. Né? Então eu vou achar o Super Choque, que é um super-herói, digamos, de segunda classe, no sentido de que você não está o tempo inteiro vendo ele no filme, né? Você não tem desenho animado que esteja na Rede Globo passando, né? Você não tem materiais. Então, assim, eu achei o Super Choque, mas ele também não era aquele super-herói que eu ia conseguir fazer uma festa infantil, por exemplo, porque você não tinha nem materiais para isso. Então, eu, por mim, começo a buscar elementos que pudessem ajudar nessa elevação da autoestima. E, como educadora, eu também começo a observar alguns movimentos que ele vai me apresentando para me mostrar que aquilo já tinha sido, de alguma forma, magoado.
a questão identitária dele. Então, quando eu via os desenhos que ele fazia na escola, da família, ele não pintava. Ele cobria de canetinha, e a gente era verde, a gente era azul, vermelho, de qualquer cor, mas ele não pintava. E aí teve um dia que eu pedi para que ele pintasse. Falei, que se pintar. E aí ele pegou esse lápis para se pintar, que é o lápis conhecido como lápis cor de pele. Cor de pele. E aí eu perguntei para ele, esse lápis é a cor da sua pele? E aí coloquei, né, para ele comparar. Aí ele, não, mas a tia disse que é esse o lápis cor de pele. E ele pintava com toda a fúria, porque eu estava meio que obrigando ele a pintar. E aí eu fui na escola. Quando eu cheguei na escola, conversei com a professora muito gente boa, sem nenhuma má intenção, e ela, depois de eu contextualizar a questão, ela diz para mim que ela nunca tinha pensado nisso. Né? Então, a gente tem crianças que chegam na escola, desde pequenas, e ela é apresentada a um universo que não lhe representa. Né? Então, desde o lápis cor de pele, que é um exemplo bobo, mas que somos nós, né? A gente está se representando. Eu estou falando aqui de um lápis cor de pele, mas isso também vai estar aparente quando a gente não escolhe a criança para fazer um personagem principal numa peça, né, teatral que a gente monte na escola. A criança negra, geralmente, ela não é a protagonista, porque a gente sempre tem um perfil de criança, que é o que a gente acha que é bela, e na verdade, o que os padrões estabelecem, né? Então, quando a gente pensa nas princesas, as princesas são louras, são brancas, elas têm o cabelo liso. Então, essa é a nossa representação de beleza, e esse é o perfil que eu vi as chega na princesas escola. africanas, né? Que tem muitas princesas lindas, né? Exato, mas isso não é uma coisa que povoa o espaço da escola. Né? Então, os murais. Então, depois que eu passei isso com o meu filho, eu passei a ter um olhar antirracista. Então, esse meu olhar antirracista, ele passa por essa experiência que eu vivo dentro da minha casa e eu levo para o meu ambiente de trabalho. E eu queria falar de mais duas coisas que foram eventos da identidade do meu filho. Ele se olhou para a espátula do ventilador de teto, e a época era marrom, né? E o ferrinho era preto. E ele diz assim para mim, mãe, qual é a cor daquela espátula? Eu achei estranho, eu falei, aquilo é marrom. Aí ele falou, então eu não sou preto, eu sou marrom, porque eu sou daquela cor, eu não sou daquela outra. Então eu comecei a ver que ele já estava afetado e que me cabia buscar elementos para poder valorizar a sua identidade racial. Então, eu fui passando por coisas dentro da minha casa e que foram fazendo com que o meu olhar se tornasse antirracista. E, por último, ele raspava o cabelo, eu tinha, à época, o meu cabelo alisado, e ele vê uma foto do filho do Ronaldinho, Ronald, que tinha o cabelo cacheado, filho do Ronaldo, com a Milena. E ele diz assim, mãe, eu quero deixar meu cabelo crescer, eu quero que meu cabelo fique igual ao do Ronaldinho. E eu fiquei apavorada com aquilo, porque eu falei, meu Deus, mas o seu cabelo não vai ficar igual ao do filho do Ronaldinho. O seu cabelo não é assim. E aí eu fiquei chocada com ele acreditar que o cabelo dele seria daquele jeito. E aí eu olho para mim no espelho. Eu, mulher negra, de cabelo alisado. Nem eu sabia como era o meu cabelo. Então, isso foi um momento de uma mudança estrutural enquanto sujeito, né? Eu mudo a minha forma de viver. Você eu deixo de alisar o meu cabelo. Você mudou dentro de casa o seu... Sim. Sim. Eu comecei a mudança internamente. Gente, eu não vou ficar, vou falar com as pessoas. Tem muita gente escrevendo aqui, fazendo perguntas, mas não dá para eu parar ela, tá? Senão fica meio que confuso, tá, meus amores? Desculpa aí. No final a gente vê se dá para responder alguma coisa. Sim. Então, eu imagino. E, Jussara, então eu entendi que essa mudança racial, essa questão racial, ela precisava perpassar pelo meu corpo. Né? Então é a hora que eu mudo, eu começo a deixar o meu cabelo crespo e eu começo a, de verdade, procurar materiais, procurar teorias que me ajudassem a bancar uma educação antirracista. Então eu queria só mostrar, porque eu imagino que das pessoas que me conhecem, devem haver alguns professores
queria falar desse livro aqui, que é da Eliane Cavaleiros. Eu sempre posto, mas esse livro aqui, ele me abriu os olhos para a gente pensar no silêncio escolar. O nome desse livro é Do Silêncio, do Lar ao Silêncio Escolar, Racismo, Preconceito e Discriminação na Educação Infantil. Então, a Eliane Cavaleiros, ela vai fazer uma pesquisa dentro de uma escola de educação infantil e ela vai perceber o quanto o silêncio e o quanto as invisibilidades, o quanto essas alicerçam o racismo na nossa sociedade. E aí, saltando para o que você me perguntou, quando a gente está falando de silêncio e invisibilidade, a gente está respondendo a pergunta que você fez sobre o curso de arte. Eu acho que... Meu irmão é negro, né? E ele fala que a maioria são brancos, né? Ele dá curso lá na FAFI, no Espírito Santo. E ele também, ele era um autodidata, né? Ele teve que fazer 2 faculdades para poder se impor, fez pedagogia, fez música, para poder se impor, para ver se ele conseguia chegar junto com tudo isso aí, com essas... Então, Jussara, para a gente fazer uma mudança efetiva, eu tenho que sair desse pensamento de fazer a comemoração no 20 de novembro, no final do ano, né, que é o Dia da Consciência Negra. Porque há algumas escolas que acreditam que trabalhar a questão racial, atender o que uma lei federal que modificou a LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, eles acreditam que um evento como esse, ele já está atendendo ao que a legislação nos coloca. E isso não é verdade, porque ele precisa começar por esse olhar no nosso currículo. Eu diria ainda que naquele espaço da educação infantil, quando eu entro antes das crianças e eu vou organizar um mural, eu já tenho que começar a ter esse olhar da educação étnico-racial com base no tripé, que eu acho muito importante, é o que eu sempre usei, que é pensar nessa legislação como valorização, reconhecimento e reparação. Reparação de um silêncio e de uma invisibilidade que a sociedade, até os dias de hoje, nos viabiliza. Então, pensar no currículo de artes a partir de uma abordagem antirracista é ele, a todo momento que ele pensar no conteúdo, ele pensar se ele está atendendo a esse tripé. É ele pensar se ele está conseguindo colocar as expressões dos artistas negros. Porque na minha prática, o que eu trabalho na minha sala de aula, hoje eu sou professora do ensino fundamental, e o que eu trabalho, eu complemento o material que já vem pronto. Então, eu tenho uma apostila, eu tenho um livro didático, eu faço uma análise do meu livro didático, e quando eu percebo que ele não atende, eu trago materiais complementares. É fácil? Não é. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas eu preciso ter um olhar antirracista para poder atender a um currículo de um ano inteiro. Eu não posso me contentar em mini projetos. Eu preciso ter o cuidado na hora... Aqui eu tenho um livro que vai falar sobre a representação social do negro no livro didático. Eu tenho que ter o cuidado de, ao observar uma cena que talvez não seja muito bacana, que seja produzida a partir de estereótipos, eu tenho que ser capaz de ou eliminar ou trabalhar ela de uma forma muito crítica. Né? Então, eu preciso conseguir entender como o racismo se manifesta no nosso dia a dia, que é através de uma série de elementos, mas ele também é através da ausência, é através do não estar, né? Então, é importante que as pessoas fiquem atentas para que elas consigam, de fato, atender ao tripé. E aí, ainda falando sobre o que ele me perguntou, existe um Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares. Esse é um documento que você consegue pela internet, está em PDF público. Esse aqui é de 2009, depois ele foi atualizado, e a ideia desse plano é estabelecer, dentro de todos os níveis de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior, como as instituições, como as unidades podem fazer para implementar a Lei 10.639. Então, assim, hoje a gente tem muita coisa. Há um tempo atrás, a gente tinha menos. Mas quando eu comecei, eu já encontrei uma série de materiais prontos que me ajudaram muito, muito mesmo antes de eu estar na academia estudando efetivamente sobre isso.
Então, aqui também tem um outro livro, olha, que vai falar sobre superando o racismo na escola. Então, aqui tem vários artigos que ele vai falar de várias questões dentro da escola em que esse racismo ele está manifestado. Então, assim, se tiver boa vontade, se quiser fazer uma leitura, se quiser entender o que são as relações raciais brasileiras e o racismo, e em consequência, se tiver a fim de entrar para uma luta antirracista, hoje em dia o que mais a gente tem é material. Então não tem desculpa, tá? Então é uma questão mesmo de querer. Respondendo à pergunta do Edson, você está falando que mesmo os alunos, sendo a maioria brancos, ele tem que também impor esse tipo de... Jussara, a educação antirracista, ela não é para o negro. Ela também é para o negro. Sim, ela é principalmente para o não negro, porque é isso que eu estou colocando aqui para você. Entendi perfeitamente. Por isso que eu estou fazendo, que eu estou jogando para você. Entendi perfeitamente. Não, sim. A gente precisa estar atento, porque às vezes também as pessoas confundem acreditando que essa educação antirracista ela tem que estar na escola pública, porque ele é o ambiente onde a gente sabe que a população negra vai estar em maior quantidade. Mas, na verdade, quando a gente está no ensino privado, em que a maioria é branca, né, por uma questão estrutural, social e racial, talvez seja mais emergente ainda a gente está falando sobre racismo. E eu vou te dar um exemplo que aconteceu essa semana. O meu filho está tendo aula online, ele sempre estudou em escola privada, e ele disse que um dos seus professores tocou no assunto, falou sobre o racismo, sobre o evento que aconteceu nos Estados Unidos, e querendo saber o que as pessoas achavam sobre o tema. E ele disse que um aluno louro, dos olhos claros, de uma situação financeira boa, ele disse que ele sofre racismo desde pequeno, porque ele é uma pessoa muito branca, né? E, enfim, as pessoas nem sabem o que é racismo, né? Então a gente precisa primeiro estabelecer compreensões do que é o racismo enquanto sistema, do que é o racismo enquanto instituição, para que depois a gente comece a fazer um debate mais sincero, principalmente com os jovens, né? Porque eu estou aqui falando de uma seara da infância, né? Quando eu estou falando da infância, eu estou dizendo que eu primeiro tenho que fazer um trato nessa questão do silêncio, nessa invisibilidade, né? Agora, quando eu estou com crianças que já estão podendo discutir, que já têm uma compreensão do entorno, a gente tem que levar o papo a sério, a gente tem que começar a mostrar para eles como é que a sociedade é engendrada. Então, acho que é muito importante a gente já ter essa conversa sincera desde muito cedo. Você vê o que aconteceu com essa menina, né? Você está sabendo dessa história, né? Dessa garota que estuda num colégio caríssimo, anglo-americano, né? E foi chamada de... Ela conseguiu ver, uma amiga mandou para ela os absurdos, né, que os garotos estavam fazendo com essa garota, né? Ela agora está... O que não é um estranhamento, porque isso é muito comum, Jussara. E você sabe isso é muito comum. Você sabe que ainda bem que aconteceu isso, os garotos que fizeram, 3, 4 garotos que fizeram isso com ela, já foram mandados embora da escola, e ela saiu da escola. Eu fiquei sabendo dessa história, sabe por quê? Eu tenho uma amiga minha que o filho dela estuda nessa escola. Então, o filho dela também mostrou para a mãe e queria sair da escola. Esse menino ele é dislexo. Eu falei, teu filho deve estar sofrendo também nessa escola. Se ele quer sair, com certeza alguma coisa está acontecendo, porque ele tem dislexia, ele deve estar sofrendo bullying lá dentro. Você vê direito isso, porque ele está querendo... Não é só por isso, não. Então, quer dizer, é uma coisa muito... Eu vou te contar, numa escola onde você paga R$4.000 para estudar e não implantam isso que você acabou de falar, de dar uma aula aqui sobre o que não é só sobre o negro, enfim, todos nós, né? Todos nós sofremos. Eu vou te falar uma coisa, eu fiz uma peça, eu vi que você publicou lá no Instagram, que você é fã do Grande Otelo. Em anos 80 para 90, eu fiz uma peça, Ó que Delícias de Negra. Essa peça é do Ney Lopes e do Cláudio Jorge. Era uma peça só com mulheres negras. E
começaram a fazer um movimento dentro do teatro, eu era produtora e era atriz. Queriam me tirar, porque diz que eu não era negra. Então, eu também passo... aí eu pergunto, o que eu sou? Uma vez eu fui para um diretor, eu estava precisando de uma mulata. Aí fui lá na Globo. Eu fui lá me candidatar ao papel. O cara falou assim, mas você não é mulata? Você é uma morena jambo? Pô, então o que eu sou? Né? Eu fico assim... E aqui na Noruega, quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar, eu dei aula de dança e fui trabalhar em creche. As crianças falavam assim, por que você tem essa cor? Aí eu falei, não, porque é minha cor. E essa é minha cor. Aí outra criança falou assim, quer dizer, é cor de cocô. Entendeu? Assim, como se fosse assim. Então, quer dizer, aí eu pergunto para você, né? É complicadíssimo. Eu faço uma peça, aí o Grande Otelo, por isso que eu queria falar de você, que eu vi que você publicou um livro lá falando do Grande Otelo, inclusive eu tenho um livro do Grande Otelo aqui, né? Eu amo o Grande Otelo. O Grande Otelo foi o último trabalho que ele fez no teatro, foi comigo, e ele falava assim para as meninas, olha, você tem que se ajoelhar e beijar a mão dessa mulher. Há 40 anos, nós não fazemos uma peça com atores negros, e ela teve a coragem de levantar essa bandeira. Então, esse cara, ele falava coisas assim, incrível. Foi o Grande Otelo, foi um grande cara na minha vida, entendeu? E acho que foi a última peça que ele trabalhou, foi essa do Ney Lopes, que é um ator, e a gente falava sobre o negro mesmo, o da peça, o barato da peça, porque e elas achavam que eu não era negra, que eu não podia falar aquilo que eu estava falando. Então é uma coisa meio que complicada também. Esse livro que você está se referindo, em que tinha o Grande Otelo na capa, na verdade ele é um livro que vai falar sobre o negro na TV brasileira. Né? Então ele vai apontar justamente essas invisibilidades. Como a gente está ausente de todos os espaços institucionais que existem. Né? A gente não está na televisão, a gente não está no judiciário, né? Até na política, quando a gente vê aquele pessoal todo, a equipe atual do governo, principalmente, a gente vê aquelas pessoas todas brancas, aí você tem um ou outro que é para fazer besteira também que está ali. Né? Então, a gente institucionalmente tem essa questão com relação à questão racial. Agora, quando você está me trazendo esse exemplo do negro, do não negro, a gente tem uma questão do colorismo que eu acho que nem é uma discussão para a gente tratar agora, mas eu fico pensando em quantas mulheres negras retintas estavam nesse evento que você, nessa peça que você... Era uma peça de teatro, ficou no Rival, a gente ficou no Rival, ficou para o João Caetano, foi para o Teatro Casagrande, foi uma peça, teve muito sucesso, mas eu... Mas você lembra quantas mulheres negras retintas, negras tipo eu? Só tinha negras, a mais clarinha era eu. Todas negras. Era a Sônia Santos, lembra dela? A Sônia Santos era a cantora, que era um musical, né? Era um teatro de revista musical. Só tinha a Rita que está morando agora que está morando aqui em Londres, a Rita só tinha negras, só tinha mulheres negras. O Dagoberto Arruda, lembra? Você conheceu o Dagoberto Arruda? Foi também um militante, ele morreu, foi um militante assim, da causa muito... Também trabalhou, ele se vestia de mulher, trabalhou na peça. Só tinha mulheres negras, não tinha uma. Mas você há de convir que isso não é uma normalidade, né? A gente sabe que isso é um evento... Hoje em dia a gente tem muito mais, mas talvez nessa época que você está trazendo, isso era um evento único. Isso não era um evento em que a gente tinha vários outros... Então eu fico me perguntando para onde estavam, come o que essas atrizes negras, porque elas estavam nesse evento. Eu vi a peça que passou aqui da Elza, o musical, da Elza Soares, e eu fiquei chocada de ver um palco com mulheres negras, lindíssimas e talentosíssimas, que cantavam assim de uma forma que você ficava arrepiado da ponta do cabelo à ponta do pé. E a primeira coisa que eu me perguntei aonde estão essas mulheres? Porque talento, não tinha dúvida que elas tinham. Mas aonde elas estão no cotidiano? Elas ganham o quê para viver? Nós fizemos um teste, o que apareceu de talento, porque era um musical, todos tinham que cantar. O que apareceu
mas era impressionante. Era assim, lá atrás a coxia era um horror. Foi ali que eu comecei a ficar com meus cabelos brancos. Mas quando abria a cortina, eu tenho vontade de trazer essa peça de novo, mas eu não sei se hoje a gente poderia falar, porque a gente falava do negro. A gente fazia... O que era um horror na coxia? Agora fiquei curiosa. Era muita briga, muita discussão, entendeu? Muita coisa que acontecia, porque a Sônia Santos, ela trazia uma coisa muito pesada para o elenco, entendeu? Botava o elenco contra mim. Então, mas quando abria as portas, meu amor, as mulheres, vou te contar, eram demais. É assim de você ficar, puta, onde é que estavam essas mulheres? Lindas e talentosas. Tem muito, meu amor, tem muito. Se você bota aí, faz uma peça só com atores negros e bota, vamos fazer aqui um teste. Porra, muitas mulheres lindas e maravilhosas por aí. Mas elas comem o quê, Jussara? Essa é a pergunta, porque elas não estão na TV brasileira, elas não estão nas novelas, elas não estão no comercial, então elas vivem de quê? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer e tem que pensar nesse estrutural. Senão a gente fica achando que o racismo é somente esse momento em que as crianças da escola xingaram a coleguinha. Ele é muito maior do que tudo isso. A gente precisa enxergá-lo dentro de todos os elementos sociais que estão ao nosso entorno, para que a gente, de fato, possa entrar numa linha de combate. Porque eu não tenho o funcionário, eu tenho um corpo, eu tenho uma empresa, eu tenho um RH em que eu percebo que 99% dos meus profissionais são brancos. Tem alguma coisa de errada. Não é possível. É verdade. Não é possível que não tenha nenhum talento, pensando numa sociedade que mais de 50% dela ela é não branca, né? Como que numa empresa a gente vai ter 90% de pessoas não negras? Tem uma conta que não bate, né? Então a gente precisa cuidar desse estrutural, e o antirracismo, para além do que eu estou trazendo no campo da educação, ele precisa estar em todos os campos institucionais da nossa sociedade. Que aula, Vivi? Estão falando aqui. Nana, que aula que você está dando. É verdade, é verdade. Sim, continua, Viviane. Então, é isso. Você tinha me feito a pergunta, eu acho que eu já respondi, falei com a questão do meu filho, né? Você tem mais alguma questão que você queira que eu responda? O pessoal está falando, é curioso, eu queria saber sobre essa peça. Essa peça teve em cartaz durante um ano. É do Ney Lopes. Ney Lopes e Cláudio Jorge, são dois. Ele musicou, e o Ney Lopes é um autor negro, também maravilhoso, todo mundo conhece. Ney Lopes é... Mas, enfim, deixa eu ver, temos mais tempo, 5 minutinhos. A Gilza Santos falou assim, ela também é negra, ela mora aqui na Noruega. Como sabemos, a história do Brasil foi escrita por mãos brancas, e desta forma foram omitidos a importância do negro na história do Brasil. O que a professora tem a dizer sobre isso? Você já disse muita coisa. 4 minutos, né? Então, parabéns, Jussara, Vivi. Então, todo mundo dando parabéns, realmente deu uma... Ô, Jussara, em primeiro lugar, eu acho que para os não negros, eles precisam ter uma empatia para poder cair dentro desse tema, né? E aí ele precisa também buscar, teoricamente, alicerces que vai respaldar o seu trabalho. Então, eu queria deixar aqui a sugestão para a galera simpatizante, que dê uma estudada, dê uma lida nas diretrizes curriculares da Lei 10.639. Ali é um documento que eu acho que ele é completo, porque ele traz historicamente a história do negro. Depois de 13 de maio de 1888, ele vai falando de uma série de elementos que vai nos permitir justificar as políticas de ação afirmativa. Então, eu acho que o caminho, pelo lado da educação, é esse. E na minha sala de aula, o movimento que eu trabalho, ele é decolonial. Ele é de tirar a Europa do centro. O eurocentrismo, que é aquele que nos guiou desde que a gente estudou, né? A gente estuda a história da Idade Média, história moderna, história contemporânea, com base na Europa.
Então, a gente começa a deslocar esses lugares e trazer uma história que também é nossa. É trazer a história dentro de uma perspectiva do nosso olhar. É verdade. Eu estou lendo um livro agora, que é Um Defeito de Cor, e esse livro ele tem me permitido fazer uma leitura da escravidão a partir do olhar do escravizado. E quando eu faço essa leitura, eu penso em quanto o outro foi desumano. E eu estou te dizendo isso porque para a criança preta, quando ela está na sala de aula ouvindo uma aula de escravidão, ela se sente humilhada. Porque para ela, quando aquele conteúdo chega, é como se estivesse falando do povo dela que nasceu escravo. Então a gente já fala de escravo, a gente não vai falar nem que eram africanos escravizados, a gente fala escravo. É como se a pessoa nascesse naquela condição. E houveram mãos colonizadoras, cruéis, que chegaram lá, tiraram aquele povo de lá, trouxeram para cá, invadiram essas terras que eram dos povos nativos, dos indígenas. Então, eu não posso mais contar a história do Brasil a partir da perspectiva de descobrimento. Então, essa é uma linha, por exemplo, que eu trabalho na minha sala de aula. Eu trabalho a chegada dos portugueses como a invasão dos portugueses, a invasão dos europeus. Eu trabalho todo o processo de escravidão mostrando a crueldade vinda do outro. Não dá mais para a gente continuar contando essa história como se a vítima fosse culpada, porque é o sentimento que nos traz. Quando a gente ouve essa história contada na perspectiva do conquistador, a gente é o povo que perdeu. Então, quando a gente vai trazer à tona os movimentos, os quilombos, né, as revoltas, todo o movimento que a população negra fez dentro desse circuito da escravidão, eu começo a trazer uma outra perspectiva para esse meu aluno negro, entender que ele foi uma vítima, e que foi uma vítima que lutou pra caramba para que a gente chegasse aqui nos dias atuais. Olha, tem muitas pessoas dando parabéns aqui, elogiando muito. Acho que a sua mãe entrou, entendeu? Conseguiu. Ela não tinha nem Instagram, tadinha. Outras pessoas precisam... Olha, tem muita gente, parabéns pela iniciativa, tem muita gente aqui dando os parabéns, muita gente entrou. E você falou no início, né, que agradeceu por eu ter te convidado. Eu quero te falar o seguinte, as minhas lives que eu faço são abertas, eu não faço só sobre um tema, eu falo sempre para o Douglas, eu gosto de histórias. Quem tem uma história boa, você vê que eu sempre procuro um tema para contar. Quem tem uma história, quem sabe contar a história, e você contou essa história, você deu um banho aqui, o que é isso, o que você está tentando colocar. Então, muito obrigada a você, tá? Para vocês. Sara, só para uma coisa que eu esqueci de dizer, né? Tá. Eu queria falar rapidamente do coletivo que eu faço parte, coletivo Aguibalá. É um coletivo de professores antirracistas que trabalham na rede municipal do Rio de Janeiro e que nós nos encontramos, estou aqui com um broche, com um símbolo, tem lá a página Coletivo Aguibalá no Instagram também, para quem quiser e puder seguir, para estar junto com a gente dialogando sobre essas questões, essa educação antirracista, esse movimento que não começou de agora, né? A gente tem muita gente trabalhando, tem muita gente que ao longo desses anos aí vem se especializando para poder estar preparado na sala de aula, e a gente está aí para trocar, para poder ajudar, para orientar. Eu estou fazendo um movimento agora de onda antirracista, eu comecei a divulgar livros, quando eu comecei, as pessoas estão animadas agora com o tema, e aí me perguntam, Viviane, você tem algum material e tudo mais? Então eu vou disponibilizando ali tudo que eu encontrei no início da minha caminhada, que é de fácil leitura, que é muito tranquilo de achar, inclusive no PDF, para que as pessoas possam entrar de verdade, que não seja só essa pilha desse momento, mas que queira de verdade, teoricamente, estrutura para poder fazer um trabalho de verdade em prol da consciência negra. Tá ótimo. E tem gente que fala que bom que vocês vão colocar no YouTube, porque eu queria realmente saber sobre os livros. Então, vocês vão... É só também seguir a Viviane, né, no Instagram, que ela coloca muita dica top, obrigada. Então, é só seguir, né, no teu Instagram. Qual é o teu Instagram? Sim. Fala aí pro povo rapidinho. É Vivi Denzel. É Vivi Denzel, que é eu e meu filho.
Então, ela vai procurar, ok, procura no coletivo, que a Viviane está sempre colocando coisas no Instagram, e livros, enfim, dando várias dicas para vocês, tá? Muito obrigada, meu amor. Literatura infantil, dica, ok, muito obrigada. O pessoal está escrevendo ainda, mas a gente vai ter que encerrar, senão a gente não vai perder essa live e eu não quero, tá? Obrigadão. Um beijo. Muito obrigada. Obrigadão. Beijo. Tchau.